Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sabadão, 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 dia de fofoquinha. É o dia da semana que eu abro pra gente bater papo, que a gente consegue conversar aqui, né? Porque nos outros dias eu fecho o bate-papo. Meus queridos, a obrinha lá tá que tá, hein? Tamo que tamo lá adiantando tudo lá. Graças a Deus. Com ajuda muito bem-vinda e muito necessária do senhor Edson, olha, graças a Deus, estamos conseguindo adiantar bastante lá. Só que tem um detalhe, eu queria pedir um favor para alguém que vai que tem, né? Gente, se você é um dos meus seguidores e por acaso vai lá nos atendimentos e por acaso você tiver um pouquinho de tinta branca abandonada aí, manda para mim, leva para mim. Eu nessa segunda-feira eu vou lá para fazer a pintura, mas provavelmente eu vou ter que ficar tudo na grade. Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo para poder fazer pinturas da parede do fundo que eu queria. Eu gostaria muito, mas eu tenho que terminar de pintar as ferragens para evitar da tinta da ferragem cair na parede, porque é mais fácil eu passar o látex e se tivesse sujar o metal, eu passar o paninho e limpar, do que ao contrário. Porque se cair tinta branca de ferragem no latex, moço, aí eu vou precisar de outro pincelzinho e repintar. E aonde eu vou achar tinta branca para dar o retoque? E eu não vou ter tinta branca para dar o retoque. Esse que está sendo o problema. Então eu vou ter que parar a obra grossa, porque eu fiz as paredes brancas da lateral, ficou uma belezinha, viu? Nossa, como é que ficou encantador. Eu coloquei a foto aí na comunidade. Se alguém não viu, dá uma bisoiada. Apesar que não dá pra ver muito, é por causa da escuridão, mas ficou uma belezinha. Oh, mas que lindinho que ficou, rapaz. Sabe quando tá começando a dar uma carinha assim, ó? Tá ficando bonitinho, porque no comecinho era só feinho, né? Agora tá ficando com uma carinha bonitinha. Então é assim, ó, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. A tinta branca eu não comprei, eu ganhei. Era um galão de 18 litros, mas não tava cheio, já tinha sido usado bastante, inclusive. Tava tipo da metade um pouquinho para cima. Então de 18 litros tinha ali uns 10 litros. Só que eu não achava que eu ia ter que dar 3 de mão nas paredes. Só que eu tive que dar 3 de mão nas paredes. Por quê? Porque a tinta, que eu achei que era tipo branco gelo, que era um cinzinha bem leve, não era tão leve não, moço. O branco não cobriu muito não. Apesar que a tinta também, né? Aquela tinta anjo, ela pode ser boazinha, mas de não soltar tinta na mão, coisa desse gênero. Mas para cobrir mesmo, você fala assim, ó, vou cobrir, não dá, né? E a tinta, mas passa grossa. Se eu passo grossa com aquelas tintas do jeito que tá, o seu Edson fala assim, passa grossa. Eu falei, seu Edson, ele não sabe dos detalhezinhos da coisa. Por quê? Porque eu sou muito curioso, então conforme eu ia pintando, eu ia aprendendo. Eu tinha um tio que ele era pintor, e vira e mexe eu ia com ele, sabe? E algumas coisinhas a gente aprendia, sabe? Então, tipo assim, tipo de rolo grosso, pequeno. Então, aqueles rolos, porque antigamente tinha rolo de pelo de carneiro. Hoje em dia eles nem falam, né? Pelo de carneiro. Mas antigamente tinha. E aí esse meu tio ele falava assim, isso aqui que é bom. Aí passava assim, aí enchia aquele mundo de tinta. Ele dava uma, duas de mão. Só que tinha lugar que ele não fazia. Ele usava mais fininho. Eu falava assim, por que você está fazendo isso aí? Ele falava assim, porque tem muita tinta por trás e se eu passar vai descolar tudo na hora, vai entrar muita umidade na tinta e descola todas as outras tintas que tá para trás. Então você tem alguns detalhezinhos e lá aquela parede, moço, é eu jogar uma tinta muito, sabe quando você enche de tinta e se eu fizesse isso, moço, ia cair tudo a parede para trás. Aí, mas ia com certeza que ia. Bom, então, o que acontece? Eu tive que passar sempre mãos, mas também não quer uma gota, né? Você vai passando devagarinho, então você molha, faz um risquinho, molha, outro risquinho, molha, outro risquinho. Tem que fazer devagarinho, devagarinho, não pode ter pressa. É muito devagarinho, muita calma, toda aquela coisinha, sabe aquela coisinha? Beleza. Então é o seguinte,
Se por acaso alguém tiver e tiver andando por aí, sempre tem gente lá, pega e larga lá a tinta e fala assim, olha, lá no lugar do atendimento, aperta a campainha do homem lá e fala assim, olha, eu vim trazer aqui uma lata de tinta que é pro professor. Eles guardam lá para mim porque na segunda-feira eu tô chegando lá. E me avisa por e-mail, ó, deixei uma tinta sem essa, porque aí eu cobro eles, porque às vezes um funcionário que pega, outro que pega, e eu nem tô sabendo para onde que tá indo. Então, se conseguir. Se não conseguir, na segunda-feira, se puder, me ajuda. Se não conseguir também na segunda-feira, no horário que eu estiver lá pintando, tudo bonitinho, no atendimento da quinta-feira. Se puder, leva lá. Mas, professor, eu só tenho um pouquinho. Não interessa, moço. Porque se você levar um tiquinho de uma lata, de um galãozinho, o outro levar mais um, outro tanto. Mas, professor, que branco? Também não me interessa. Se é branco neve, branco, branco gelo. Mas sendo branco ou de corzinha bem clarinha, tipo algodão egípcio, coisinha bem clarinha, não tem problema, porque eu vou ter que misturar com a do chão, com um pouquinho da cinza do chão, com a tinta de chão. E aí eu vou, porque eu preciso passar num lugar que bate muita água e eu preciso clarear um pouquinho, porque senão eu acho que eu não vou dar conta, não. Porque o tanto de tinta que me sobrou, até dá para eu passar lá. Até dá. Mas estou correndo o risco de não conseguir fazer ali naquela rampinha que vai para o banheiro, porque ali atrás eu consegui fazer o teto, mas não fiz a paredinha. Então vou ter que fazer a parede para dentro e a parede para fora. E como eu mexi naquela parte onde o povo desce para ir para o banheiro, que estava tudo descascando, caindo coisa na cabeça, eu vou ter que dar um jeito ali, né, moço? Porque como é que faz? Eu cutuquei, detonei tudo as coisas ali e vou fazer. E se sobrar, se alguém me levar um pouquinho, e se o tanto de tinta que me levarem para lá for suficiente, eu consigo pintar até o banheiro depois. Porque o latex que eu achava que ia dar, não deu. Inclusive, eu nem pintei o teto do atendimento. Falei, eu nem vou mexer com isso aí. Eu tava vendo umas trincas lá, eu falei, nem vou mexer. Ainda bem que eu não mexi, porque senão a tinta não ia... Aí que a tinta não ia dar mesmo. Aí que não ia dar, mas de jeito nenhum. Tá bom? Então, combinado? Se alguém puder fazer essa caridade, olha lá nas suas tranqueiras, tinta velha, porque tem gente que guarda tinta velha, que já usou, e não sei o quê. Ah, professor, é acetinado, é não sei do que. Para mim, não tô nem com o que aí. Pode ser acetinado, latex brabo, tinta de pobre, tinta de rico, porque a parede que eu vou passar é uma parede bem simplesinha na parte de trás do atendimento, aonde descascou tudo ali, e eu vou ter que dar um tratozinho ali naquele pedacinho, aquele ralzinho, porque senão não vai dar certo o trem não, tá bom? E ali atrás eu vou ter que dar umas belas de umas de mão ali. Ali eu vou ter que dar uma bela de uma de mão, porque senão não vai, mas não vai. Eu tava pensando inclusive em misturar tinta com cimento branco. Credo, professor, nunca vi isso. Pois é, eu tava pensando em misturar tinta com um pouquinho de cimento branco, para na hora que eu passar lá na parte de trás, ela virar como se fosse uma pintura, que não sei o que, porque ali parece uma cachoeira quando chove, sabe? Nesse intuito, nesse sentido. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Sem muito desespero e sem muita. Como é que diz? Sem muita loucura. Vamos devagar e sempre que uma hora nós chega lá. Tá bom? Isso aí só para quem puder. Quem não puder, não se preocupa também, que nós dá um jeito lá. Ah, eu pego o restinho de que tiver de massa corrida, de luz, sei lá, eu vou fazer o que der para fazer. Você pode ter certeza que eu fico meio doido lá. Mas é que eu queria pintar o banheiro, rapaz, e eu não vai dar conta não. E comprar também eu não vou dar conta também não, porque o dinheiro já tá minguando. Meus queridos, dito isso, é o seguinte, ontem eu soltei um vídeo extra no canal principal falando, extra, piorando o apocalipse, doença gravíssima, desencarne acelerado. E como sempre aparece um ou outro que não frequenta o canal e já vem com aquelas coisas em historinha de boi dormir de, olha, o canal fica falando só coisas negativas, coisas sombrosas, coisas demoníacas. Nossa senhora, a pessoa
escreveu uma coisa de ódio, de crítica, emanando a coisa ruim, e ela falou que eu que sou ruim? Quem escreveu um negócio desse, esse que é o demônio escrevendo, porque a pessoa não entende, ela olha alguma coisa e fala, é o Satanás. Pois é, fizeram a mesma coisa com Jesus. Todo mundo olhou Jesus e o Barrabás, e todo mundo falou, o Satanás é Jesus e não o Barrabás, sorta Barrabás. Então, meus queridos, antes de vocês soltarem pedras, eu falo isso pro geral que é pro aprendizado. Eu pego coisinhas que vai aparecendo, acontecendo, e vou trazendo para vocês aqui para aprendizado, tá bom? Então, quando aparecer coisinhas desse tipo, não joga pedra não. Pergunta por quê. Por que o senhor coloca essas notícias? Você sabe por quê? Porque nós estamos na fase do Apocalipse, bem do livro do Apocalipse, e nós temos que saber aonde que nós estamos lá, para não sermos pegos desprevenido. Porque na hora que chegar o anticristo colocando aquela marquinha, a gente vai saber exatamente aonde está e vai falar assim, provavelmente esse seja o anticristo, porque já aconteceu isso do Apocalipse, isso. E para as pessoas se precaverem. Então quem ama, precavém. Você sabe por quê? Porque se fosse do jeito que a pessoa imagina, não pode mostrar as coisas negativas, porque isso é a sombra, isso é coisa de sombra. Olha, meu querido, a sombra está em você, não está em mim. Porque se fosse assim, por que Deus escreveu o livro do Apocalipse, então? Só tem desgraça ali. Por que Deus escreveu a Bíblia? Porque só tem guerra, só tem coisas ali horrorosas, mas tem um monte de ensinamento. Então, a pessoa que tem uma língua muito grande e acha que só pensar no positivo é a melhor coisa que tem, eu vou falar uma coisa para você. Você está redondamente enganado. Aliás, você está retamente enganado. Porque não está redondamente, está reto. Você não consegue enxergar nem a realidade. A realidade é o que nós temos que enfrentar. A realidade é o que nós temos que ver. Não pode se fugir da realidade. Quem olha a realidade e se precavém está em paz. Todos os meus alunos que me acompanham anos e anos, todos me dizem, professor, eu estou vendo um monte de coisa, mas o senhor sabe que eu estou tranquilo, eu estou em paz? O senhor sabe que eu estou vendo tudo isso e está acontecendo e eu estou vendo com uma tranquilidade sem tamanho? Assim, até uma paz sem fim. Sabe por quê? Porque entendeu. Sabe por quê? Porque vê o que é a volta de Jesus, vê as coisas boas. Agora, se o demônio está dentro de você, você só vai ver coisa ruim. Você vai ver um vídeo desse e vai falar assim, credo, olha, coisa do capeta, esse cara é do capeta, esse homem é do capeta, esse aqui é do capeta. Rapaz, mas o capeta está dentro de você, o capeta enxerga a capeta. Esse é o problema. Então, se você anda vendo coisas erradas do outro, eu sinto muito em lhes dizer, mas eu acho que o gramunhão está dentro de você. É bom dar uma limpada, toma um banho de limpeza, alguma coisinha, né? E tira esse demônio de dentro de si. Dica que eu dou. Outra coisinha. Apareceu mais um ali, nesse mesmo vídeo. Ontem foi meio polêmica a coisa, né? E aí, o cara, pseudo-entendidor, só que dentro de uma religião, de uma crença dele, e não a minha, do que eu ensino, ele veio e pegou e falou assim, o senhor está errado. Irã Abif não era avô de Salomão. Ele era um arquiteto lá do Dan e não sei do que, não sei o que lá, e foi falando. Só que, meus queridos, o que eu venho ensinando todas as aulas no canal principal? Nome não é nome. Você tem o seu nome, eu tenho o nome. Qual que é o seu nome, professor? Ricardo. Nos dias de hoje, nome é nome. Nos dias antigos, nos tempos antigos, nome não é nome. Nome é significado. Então, exemplo. Irã. O nome Irã pode ser traduzido como vida elevada. Vida elevada. E Abif, Irã, Abif. Então, Irã, vida elevada. Abif,
traz na etimologia, ou seja, lá na origem, etimologia de pai. Pai de vida elevada. Então, o pai, quando é pai, pai é pai. Quando é o avô, não se fala pai, se fala grande pai. No francês fala grand-père. Grande. Antigamente se usava grande pai. Ok? Muito bem. Aí, a pessoa não entende, nunca estudou maçonaria, por exemplo, e não entende que Hiram Abif era um dos construtores do Templo de Salomão. E quem supervisionava Hiram Abif era o avô de Salomão. Ok? Que tem uma passagenzinha que fala. Bom, pelo menos os livros da maçonaria explicam muito sobre isso. Hiram Abif era o arquiteto e construtor de tudo. Era arquiteto? Ajudou no templo? O avô de Salomão tem relação? Tem algumas coisas? Tem, porque é dele que saiu todas as coisas onde veio o rei Davi, depois veio Salomão. Foi do avô de Salomão que surgiu todos ali. Então ele é o de vida elevada, porque através dele é que Deus abençoou as gerações seguintes. Então você precisa entender que nomes não são nomes, são significados. Então o que eu deixei? Eu deixei uma mensagem subliminar da construção do templo. Por isso que eu falei Hiram Abif e fiz relação com Salomão, o que construiu a casa de Deus. Se você não entende, pergunta antes de jogar pedra, que eu vou explicando. Eu tenho que jogar parábolas, eu tenho que jogar coisas, porque só assim o cérebro começa a trabalhar. Outra coisa, Jesus não chama Jesus, Jesus é um significado. Deus não é Deus, Deus é um significado. Então se eu pego Deus, o que significa Deus no dicionário? Aquele que cria, aquele que criou, criador. Então Deus não é Deus, Deus é criador. Só que se deu um nome para representar aquilo. Pedro não é Pedro, Pedro é pedra. E assim vai. Israel é aquele que lutou contra Deus e ganhou, contra o anjo e ganhou. Miguel é aquele que é como Deus. Então, são significados. Nome não é nome, nome é significado. Ou o povo começa a aprender isso, moço, isso aí, eu vou falar para você, isso aí é a quarta série da espiritualidade. Isso é o que tinha que todas as religiões ensinar, né? Só que não ensinam, né? Só vai o líder lá, religioso, e começa em nome de não sei o que, em nome de não sei o que lá, e sai pregando e pregando e pregando. Pregar, meu filho? A gente não tem que pregar nada, não. Que pegar prego e sair pregando, o que é isso? Você virou o quê? Romano para crucificar Jesus? Nós temos que ensinar, professar. Professar, professor. Porque professor não é aquele de aula, não, porque colocaram também errado, né, na escola aí. Professor é aquele que professa. Os dos dias de hoje não é nada de professor. Antigamente se ensinava religião na escola. Agora não tem mais. Agora o termo não é mais para ser professor, é lecionador ou educador, alguma outra coisa. Mas professor da etimologia de professar, não. Eu sou professor, os outros não são professor. Etimologia, ou você ensina a religião, aí tudo bem, aí você pode ser professor. Porque aí você está professando. Nós estamos entendendo? Dá para fazer uma evoluçãozinha? O povo precisa começar a pegar os vídeos de aulas que eu dou nas terças-feiras ao vivo e começar a isso voltar, vai estudando, juntando uma pecinha com a outra, porque senão vai ficar atrasado na turminha.
E aí vai chegar na prova final, vai ver o amiguinho passando de fase indo pro céu do céu e você ficando no meio do caminho ali, no meio da escada lá, fala assim, oh meu Deus do céu, eu sabia que tem escada aqui, essa escada de Jacó fechou bem agora. Pois é, rapaz, atrasou um pouquinho, né? Tamo combinado? Gente, quem tiver tinta leva pra mim, pelo amor de Deus. Eu tô precisando mesmo. Faz essa caridade. E eu não quero comprar. Ah, professor, compra um galãozinho. Moço, mas um galãozinho? Sabe, eu largar as coisas para comprar um galãozinho? Ah, eu acho muito desaforo, moço. Eu não tô de acordo com isso. Mais um galãozinho, professor. Eu não tô muito de acordo com isso. Porque, cara, é muito pouca tinta. Eu posso misturar, e é uma tinta que não precisa ser branquinha, porque a branquinha eu já fiz. Agora é uma mistura que eu vou fazer da parede de fundo, tal. Então não precisa ser raw. Quem tiver, leva lá. Vamos lá, Infomoney. Vamos para os jornais. Vale, do Rio Doce, cai 10% em 2024. O que é efeito minério e o que é risco manteiga? Queda do minério é vista como principal causa de baixa. Analistas minimizam questão Guido-Mantega, mas colocam risco no radar. Estão querendo colocar o ministro que afundou o Brasil no governo da Dilma como presidente da Vale. Já começa o problema sério por aí. Além disso, o minério, então falou que caiu 10%, mas é porque ano passado subiu um monte. Porque começou as guerras, a China começou a querer estimular o mercado com construção de novo, porque está em falência a questão da construção e não está conseguindo. Então nós estamos aí com uma situação meio maluca aí. Mas, professor, o senhor tinha falado que minério é uma das coisas da garantia, mais garantia que tem, coisa maravilhosa, que não sei o que, mas sem gente destruindo a empresa. Eu falei, mas também ela caiu 10%, mas o valor dela ainda está maior do que quando eu falei que era para comprar lá atrás. Eu falei não, né? Eu somente falei assim, olha, tá um precinho bacana, né? Porque eu não posso indicar compras nem vendas. Então quer dizer que ela é muito boa? Eu não diria que ela é muito boa, eu diria que ela é muito estável. Minério é algo estável. É como comprar uma casa. Vai ter períodos que sobe mais, vai ter períodos que cai, mas está sempre ali e sempre mantendo a valorização. Pode ter uma inflação monstruosa, o minério acompanha a valorização. E como não são produtos produzidos, ela não perde a valorização, porque é um produto enfiado embaixo da terra. Certo? Apesar que a próxima onda vai ser jogar fora os minérios, não usar mais minério de ferro e começar a usar muito fibra de carbono com grafeno. Principalmente para as coisas voadoras e para os veículos. Eu vou falar uma coisinha para você que eu nunca falei para vocês, mas vira e mexe está vindo na minha cabeça a imagem de carros que nós possamos montar os nossos carros. Então os carros vão vir com um motor padrão, com o chassi, com os eixos, tudo bonitinho, né? Com as coisas, parte e coisa, e a gente vai montar a carinha dele. Você vai ser arredondada na frente, você vai ser quadrada, você vai ser com lanterna, não sei o que, vai ser como se fosse montagem. Então ele vem semi-montado, sai da fábrica semi-montado, e cada um pode montar o seu Lego do jeito que gostaria. Eu vi muito de sair na minha cabeça carros Legos, que a gente monta os nossos carros. Bom, vamos lá, dando sequência aqui. Jornal da Infomoney. Apetite do brasileiro por ações batem recorde em 2024. Não terminou 2024, acabou de começar, estamos no dia 20. Então 20 dias. Mostra levantamento da XP, de uma corretora chamada XP. Porcentagem de interessados nos papéis é a maior desde a adição da pesquisa, desde janeiro de 2022. Bom, por que os brasileiros estão indo para as ações?
Porque o brasileiro está vendo abaixar a Selic, está escutando que o presidente vai abaixar a Selic, vai abaixar a Selic, vai abaixar a Selic, e está todo mundo saindo correndo dos fundos de CDB e tudo mais. Mas, meu querido, a Selic até uns 8, 6%, ainda, e se você receber 100% da CDI ou mais, ainda está maravilhoso perto do que as ações dão, cara. As ações é de muito risco. Com um governo desse, com uma guerra do jeito que tá, com uma pandemia que pode surgir, com algum problema que pode acontecer, as ações podem despencar de um dia para o outro, sem pestanejar. Quando veio a pandemia lá em 2020, o que aconteceu com as ações? Despencou tudo. Quanto tempo levou para recuperar e voltar no que preço que era antes? 2 anos. Você está disposto a ficar 2 anos sem receber participação dos lucros, sem poder tirar o seu dinheiro, largar o seu dinheiro lá, porque... E aí? Então, meus queridos, o povo, simplesinho, se você vai entrar na Bolsa de Valores, eu não aconselho ninguém a entrar com menos de 50 mil para uma Bolsa de Valores, por exemplo. Não. E se você entrar com 50 mil, você tem que ter pelo menos 100 mil de reserva no banco. Porque se acontecer alguma dor de barriga, você vai usar a reserva do banco e não a das ações. Porque as ações você tem que fazer assim, como se fosse algo que você não vai mexer. Porque se você mexer, você vai perder. Não é simples. E eu só estou vendo o povo brincando, porque o povo gosta de aventura. O ser humano é assim algo assustador. Ele gosta de ir na casa de Kenga e falar, eu quero ficar com 10. E eu vou falar um negócio para você, sem se proteger. Essa é a realidade do brasileiro, não, do ser humano. É essa daí. Desculpa a analogia bem jocosa. Mas é a realidade humana. Humana. Triste, triste. Nós temos que tomar cuidado. Nós estamos entrando num período aonde nós que estamos seguindo Deus, nós não podemos ficar brincando muito, não. Tá na hora da gente seguir aquela cadênciazinha devagarinho e sempre. Fazendo um negocinho daqui, um negocinho de lá e caminhando devagarinho. Sem loucura, sem maluquice. Vamos devagarinho, 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 devagarinho. Fez louquice, fez loucura, vai se lascar. Quem avisa, amigo é. Jornal da Infomoney. Tá dando o que falar o trem aqui. Que trem, professor? Governo cria grupo de trabalho após Receita Federal anular isenção tributária para líderes religiosos. Criação do grupo foi anunciada pelo presidente da bancada evangélica no Senado e confirmada por Haddad. Professor, como é que está funcionando esse trem aí? Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Todo mundo está achando que é a Receita Federal dos pastores, pessoa física. Mas não é. A Receita Federal, ela dava isenção para a igreja. Agora, cobrar impostos das igrejas, eu vou falar uma coisa para você. Principalmente porque tem muita doação. Se a pessoa faz doação, é porque ela já declarou no imposto de renda, ela já pagou os impostos, ela já fez, ela só está fazendo uma caridade, ela está pegando o dinheiro dela, que ela já pagou imposto, falando, só eu estou querendo te dar. Então, tem uma coisinha aí que não é muito certa. Então, o que eles estão pedindo e lutando está certo. Porque nós não podemos ficar cobrando doações. Já pensou se eu tivesse que declarar tudo quanto que é doaçãozinha que eu recebo? Mas, professor, se eu não declara, quando é grande eu sou obrigado. Quando é muito picadinho, 5, não sei o que lá, porque eu acabo gastando. Do jeito que entra, vai, eu compro tinta, compro isso aqui, eu acabo fazendo. Então não fica de renda. Fica de manutenção. Manutenção, eu vou declarar o que de renda para manutenção?
O povo ajudou, em vez de levar álcool, levou não sei o quê, entendeu? E assim vai. Olha, falando não sei o que, nesse calor, eu acho que eu vou ter que arrumar um jeito de botar um ventiladorzinho lá, rapaz, pendurado lá. Só que eu tenho que arrumar um ventilador que não faça muito barulho. Não pode ser ventilador gigante, porque não pode bater muito vento. Não, e tem que ser um que dê para pendurar na parede, e aí eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou ver se eu arrumo um ventiladorzinho ali, no atendimento da salinha lá, porque pela misericórdia, nossa senhora. Olha, não é brincadeira não, mas vamos que vamos. Bom, aí é o seguinte, estão querendo dar isenção. Isso aí precisa, só que tem um detalhe. Está programado e é uma das vertentes e necessidades quebrar as religiões. Eu já cantei a bola há muito tempo atrás que as religiões vão ter que deixar de existir, que elas vão quebrar. Um pouquinho, vai quebrar. As religiões vão quebrar. Professor, mas se não tiver religião, como é que as pessoas vão buscar Deus? Aí que tá o tchan. As pessoas vão buscar o Deus buscando, estudando Deus e não recebendo pregações. Deus, por ser onipresente, ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Ou seja, como Jesus fazia e arrumou um belo de um problema, e eu vou fazer aqui também é replicar o ensinamento de Jesus, do Mano Brother de Jesus, o Cristo, ensina nem se for na calçada, porque, meu filho, os templos estão cheios de regras e pseudos sabedores da palavra de Deus, mas nem perto estão da realidade do mundo espiritual. Quem avisa, amigo é. Jornal da Infomoney. Pagamentos do INSS de janeiro já virão corrigidos pelo novo salário mínimo. Você que é aposentado, pensionista e beneficiário poderão consultar os valores reajustados a partir do dia 23, daqui 3 dias. Então hoje é 20, 21 domingo, 22 segunda, 23 terça-feira. Já vai ter subida do salário mínimo, ô benção divina, aposentadoria vai subir, pensão vai subir. Graças a Deus para quem vive desse dinheirinho, né? Vai ajudar bastante. Agora, para quem é microempreendedor individual, vai pagar mais. Ai, eu preferia quando subir o salário tudo em maio. Porque na virada de ano, agora em janeiro, virar tudo quanto que é salário, gente, já é um trabalhão para contabilidade. O pessoal está piorando o trabalho que já está gigante, mais ainda. Rezemos, vamos que vamos. A tinta para mim, pelo amor de Deus, gente. Quem tiver, que toque o coração. Mas leva para mim, pelo amor de Deus. Jornal da Infomoney. Senado dos Estados Unidos, presta atenção aqui, uma coisa que eu estou avisando faz tempo, hein? Senado dos Estados Unidos aprova projeto para financiar governo até março. O governo está tão podre nos Estados Unidos que nem para chegar em março já tem dinheiro. É como se o governo americano não estivesse mais vivendo de impostos, mas sim de empréstimos para a população, criando títulos, criando empréstimos. E a Câmara deve votar. Nossa Senhora. Deve votar não, já deve ter votado, né? Sei lá o que raio que deu. O projeto, se aprovado, será enviado para o presidente Joe Biden à medida que os congressistas tentam concluir a apreciação antes da esperada tempestade de neve. Olha, moço, a coisa nos Estados Unidos está tão feia,
que os Estados Unidos já viraram zumbi. Eles estão mortos, mas não sabem que está morto. Estão andando para cima e para baixo. É o famoso morto-vivo. Já estão falidos, moço. E como é que você resolve esse problema da falência? Cria uma guerra gigantesca aí, zera tudo e fala, vamos começar do zero, gente. Vamos criar uma moeda para todo mundo. Vamos fazer não sei o que. Vamos fazer não sei o que lá. Ai, Jesus do céu. Ai, 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 ai. Rezemos, rezemos, rezemos. Agora olha uma coisa que eu achei meio estranha. Estranha não, né? Mas é estranha. Infomoney. Lagarde, a Christine Lagarde, sugere em Davos que mercados fortes são a melhor defesa contra a vitória de Trump. Sabe quem que é essa Lagarde? Ela é do Banco Central Europeu. Essa mulher é do Banco Central da União Europeia. E ela está falando que a vitória do Trump pode quebrar todo mundo? Pode dar um colapso no mundo? Como é que é? Que eu me lembre, Christine Lagarde, na gestão do Trump não teve uma guerra. Foi o Biden entrar uma guerra atrás da outra. E o culpado é o Trump? Eu acho que isso está mal contado. Sabe quando o povo vai distorcendo? Nós somos o bonzinho, o outro que é o mal. Nós somos o bonzinho, o outro que é o mal. Só que quando estava com o mal, a Coreia do Norte não fazia coisa errada. A Rússia não atacava ninguém. E um monte de coisas não acontecia. A China ficava quietinha. Não tinha guerra em lugar nenhum. Foi o Biden entrar, a Rússia atacar a Ucrânia, que não sei o que, e arrebentar tudo. E o culpado é o Trump? Desculpa, mas essa esquerda consegue falar que o culpado é o outro, sendo que é ela. Essas coisas que eu não gosto. Agora, olha os movimentos. Movimentos do planeta. Infomoney. Visto de permanência de brasileiros e chineses passa para 10 anos. Prazo é o dobro do atual e vai facilitar viagens. Brasil e China firmaram nesta sexta-feira, ontem, acordo bilateral de cooperação que estende para 10 anos a vigência de vistos para passaportes de cidadãos dos dois países. E o Brasil cada vez mais no colo da China e a China cada vez mais no solo brasileiro. E assim vamos vendo a coisa andar. Correio do Brasil. Olha só que coisinha bizarra. Protesto se desloca para a capital regional da Rússia e polícia faz prisões. Na Rússia está tendo protestos, professor? Uau! Foi o terceiro protesto da semana, mas o primeiro na capital regional, em apoio ao ativistas dos direitos da minoria. Está surgindo a esquerda brasileira, não brasileira, mas tipo brasileira, lá na Rússia, a pseudo-Rússia, onde vive e emprega o comunismo lindo e maravilhoso. E você sabe o que esse ativista do direito das minorias está recebendo? Prisões. O Alzinov foi condenado na quarta-feira a 4 anos de prisão sob acusação de incitar ódio étnico. O que ele negou. Ele está brigando pelo direito das minorias e cadeia. E tem gente da esquerda que fica falando que a esquerda luta pelas minorias
e são apaixonados pela China, apaixonados pela Coreia do Norte, apaixonados porque, não sei se vocês viram, uma criancinha de 12 aninhos saiu no jornal, jornal de alta circulação, porque estava vendo uma rede social, um videozinho, a criança viu um vídeo, tipo TikTok assim, mas não sei que nome que era lá, um negocinho assim, mas tipo assim, sabe? Um videozinho. Ela vai ser condenada com 12 aninhos para trabalhos forçados. Olha, cadê os direitos humanos? Ai, mas esse é o comunismo lindo. Esse é o verdadeiro comunismo, é o comunismo mais lindo que tem. O comunismo da China é o mais lindo que tem, onde ninguém pode falar de Deus, não pode ninguém ter Bíblia. O comunismo da Rússia, olha só, onde você protestar, você vai pra cadeia, você leva pancada, você vai, toma pra chuchu lá, e arrebenta tudo. E aí eles trazem para cá e falam, lá é tudo lindo, olha a China é linda, a Rússia é linda, a Coreia é linda, tudo lindo, nós temos que fazer aqui, estamos lutando pela minoria. O povo tem que ter... Cara, isso aqui é aula de história básica, moço. Historinha básica, história básica, vai dar uma bisoiada o que faz e o que não faz. E aí colocam como os monstros o povo da direita. Ah, vocês têm a paciência. Claro que é, para eles é um monstro mesmo. Porque é o que traz Deus, é o que traz coisas de família, é o que traz estrutura, base, alicerce. É óbvio que é um monstro para eles, que gostam de promiscuidade, de bagunça, de não sei o quê. Agora, pra gente encerrar com chave de ouro. Oh, que lindo! Os pobrezinhos lá na Rússia, para a gente encerrar. Jornal DW Brasil. Por que tantos russos estão congelando em suas casas? A Rússia possui uma grande infraestrutura de energia, mas a falta de manutenção, tudo é do governo, entre outros fatores, gera uma onda de apagões no sistema de calefação, em meio a um dos invernos mais rigorosos em décadas. E aí? E aí, está acontecendo. Inclusive, eu recebi vários relatos de pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, em outros lugares. Me escreveu hoje uma pessoa de Canoinhas, falou, professor, aqui foi o caos. Foi a calamidade total. Destruiu tudo, arrebentou tudo, aqui saiu voando tudo, as coisas no sul não tá fácil. Aí teve um cara aqui, hoje, tá assistindo agora, Jovem Pan, e aí teve um jornalista lá, um cara da Defesa Civil, falando que estava chegando aqui em Jundiaí, Campinas, um temporal horroroso e tal. E ontem eu terminei a pintura 5 horas da tarde. Deu mais ou menos 5, 6 horas, começou a querer chover. Eu falei, Deus, espera pelo menos umas 2 horinhas para secar a tinta, para não perder o trabalho que eu fiz. Porque se chover vai perder, eu já estou faltando a tinta, ainda vai perder a coisa, pela misericórdia, Deus. Não deixa chover não deixa acontecer, pela misericórdia, pela misericórdia, pela misericórdia. Sabe o que aconteceu? Quer que eu conte para vocês? O que aconteceu de coisa assim abençoadíssima, maravilhosa, incrível? Vou contar para vocês. Sabe o que aconteceu? A chuva deu uma gotinha, outra e parou. A chuva rodeou tudo e ali onde eu moro aqui, que é perto de onde eu atendo, não choveu. Choveu um pouquinho, mas não choveu. Foi chover só 10 horas da noite. Deus é bom demais. Todos os outros lugares que eu liguei, falei, falou que caiu água para arrebentar. E ali onde eu estava, belezinha. Rapaz do céu, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Mas não esqueça de levar uma tintinha para mim lá que eu tava precisando. É bem pouquinho, mas não tem problema. Ah, mas tem bem pouquinho. Rapaz, leva lá que eu vejo se é ou não. Só não faz o seguinte, pelo amor de Deus, hein? Não me leve tranqueira. Ah, eu tenho aqui uma massa aqui. Não quero.
Ah, eu tenho não sei do que, eu não quero. Ah, eu tenho um não sei o que velho aqui, eu não quero. Eu só quero a tinta. Não me leve nada além disso, por favor. Porque senão vou juntar um monte de lixo e eu não vou ter onde enfiar aqueles monte de lixo. Lá não é Catabaguio. Catabaguio não manda para outro lugar. Eu só preciso de um pouquinho de tinta branca ou quase branca, branca gelo, branca neve, branco do jeito que for. Eu vou dar uma misturada nela. Combinado? Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.